Sabe qual é um desafio super comum para quem está começando a programar? É entender toda a teoria, os conceitos, mas na hora de sentar e criar alguma coisa do zero, simplesmente travar. É tipo conhecer as peças de um motor, mas não fazer ideia de como montar. Bom, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso. Como é que se transforma o conhecimento teórico em código que de fato funciona? E o ponto-chave é exatamente este aqui. O problema não é só escrever o código, sabe? É aprender a pensar como a máquina pensa. É entender por que uma certa sintaxe funciona e outra, que parece tão parecida, não. É justamente essa ponte entre o saber e o fazer que a gente vai investigar como construir. Então, a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa. Por que será que essa passagem da teoria para a prática é um muro tão alto para tanta gente? A gente vai usar um caso de estudo bem prático para entender como um método, um caminho mais estruturado, pode ser a chave para desvendar esse mistério e deixar a programação bem mais intuitiva. E a resposta para esse desafio começa, acredite, com um bom plano. Em vez de sair codificando loucamente, os profissionais usam uma espécie de fórmula, chamada engenharia de requisitos. Mas calma, sem susto com o nome. Pensa nisso mais como um roteiro, um passo a passo claro, que pega uma ideia abstrata e transforma num produto real, que funciona. E o legal é que essa fórmula se divide em 5 fases bem lógicas. Primeiro, o estudo de viabilidade. A ideia é boa mesmo, é viável. Depois, vem o levantamento de requisitos, que é basicamente ouvir o que as pessoas precisam. Daí para frente a especificação, validação e, por fim, o gerenciamento, para lidar com as mudanças que sempre aparecem. Uma fase vai construindo a base para a próxima. E aqui a gente vê esse fluxo de um jeito bem claro. Isso não é só uma lista de tarefas, é um processo com começo, meio e fim. Seguir esses passos garante uma coisa fundamental, que o software que está sendo criado resolve o problema certo para as pessoas certas. É o que separa algo que apenas funciona de algo que é realmente útil. Ok, agora vamos ver essa fórmula toda em ação. No nosso caso de estudo, o objetivo era criar uma ferramenta de software para a educação, feita justamente para atacar aquele problema da teoria versus a prática. O primeiro passo, então, foi definir direitinho o que essa ferramenta precisava ser. E o objetivo era esse aqui, uma ferramenta prática com foco total em botar a mão na massa. O alvo era ajudar quem está começando a programar estruturas de dados, que é um daqueles assuntos super teóricos e que dão um nó na cabeça. A meta era pegar o que é abstrato e transformar em algo concreto, interativo. Para fazer a ferramenta certa, o mais importante era ouvir as pessoas. De um lado, os estudantes, que precisavam de um jeito de aprender e principalmente de não esquecer o conteúdo. Do outro, os instrutores, que queriam relatórios para saber como os alunos estavam indo. E os desenvolvedores da ferramenta? Bom, eles precisavam que o sistema fosse fácil de cuidar e de crescer. 3 visões diferentes, um projeto só. Então, como atender a todo mundo ao mesmo tempo? O planejamento pegou todas essas necessidades e conseguiu resumir tudo em 4 funcionalidades principais. Elas seriam basicamente a espinha dorsal da ferramenta. E aqui estão elas. Olha que interessante. Um sistema de login para salvar o progresso, pensando nos estudantes. Níveis de aprendizado para a coisa ir evoluindo aos poucos. Conquistas para dar aquela motivada. E talvez o mais importante de tudo, um feedback constante e automático para guiar o aprendizado. Cada um desses recursos é uma resposta direta a uma necessidade que foi identificada lá no começo. Certo, agora a gente chega na parte, eu diria, mais emocionante. A hora de construir um protótipo. É aqui que as ideias saem do papel e viram algo que dá para clicar, testar, interagir. O objetivo aqui não era ter o produto final prontinho, mas criar um ciclo de aprendizado. O usuário tenta fazer algo, o sistema responde, e nesse processo a compreensão acontece. Então vamos imaginar um estudante lá no primeiro nível. O desafio é criar um nó de uma lista. E essa foi uma tentativa real. Nó igual a 1. Para quem está começando, até que faz sentido, né? A pessoa está atribuindo um valor. Só que, para a lógica da estrutura de dados, isso está conceitualmente errado. E aqui que a mágica do sistema acontece. Em vez de só mostrar uma mensagem de erro na tela, o feedback é construtivo. Ele não dá a resposta de bandeja, mas ele aponta o caminho. Ele menciona as 2 propriedades que estão faltando, velho e next. É como se fosse um guia, não uma simples correção. Com essa dica, o estudante tenta de novo. E pronto, é o famoso momento ahá! O código agora está certo. A pessoa não só copiou uma resposta, ela aplicou o feedback e entendeu a estrutura que precisava criar. Naquele instante, a ponte entre a teoria e a prática foi construída. E para garantir que o aprendizado fixe na cabeça, a ferramenta explica o porquê das coisas. Um nó não é só um número,
é um objeto que tem duas partes, o value, que é onde o dado fica guardado, e o next, que é uma setinha que aponta para o próximo elemento. Isso explica a lógica por trás da sintaxe. Aquele comando letNode igual a 0 deixa de ser algo aleatório e passa a ter um significado, uma estrutura. No final das contas, depois de todo esse processo, a lição mais importante não estava no código final da ferramenta, mas no próprio caminho para criá-la. O que essa jornada de desenvolvimento revelou sobre o aprendizado de programação? A conclusão é muito clara. O que realmente transforma conhecimento teórico em habilidade prática é ter um método, um plano, que começa entendendo o problema e as pessoas, que define o que precisa ser feito e que usa protótipos para criar esses ciclos de feedback. É essa estrutura toda que guia o aprendizado de um jeito eficiente. E isso nos deixa com uma reflexão final bem interessante. Muitas vezes, nosso foco está todo no produto, na ferramenta pronta. Mas como a gente viu aqui, a maneira como chegamos lá, o processo de planejar, testar, errar, receber feedback e refinar tem lições valiosíssimas. E se o mapa para chegar na solução for, na verdade, a aula mais importante de todas?